Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém, gente? Nosso tema hoje, né, quem está em casa, vai ver aí, né, tá na tarde aí, é a segunda morte, né? E o que é a segunda morte, né? Primeiro vamos saber o que é morte, né? Morte é separação. A palavra morte quer dizer separação. E a palavra morte espiritual quer dizer separado do Senhor, né? Então, todos nós temos a primeira morte. A primeira morte acontece na vida de todo mundo, que é a separação do corpo da alma. Segundo aquilo que nós cremos, né, nós somos tricotomistas. O que é isso? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos uma trindade. E quando nós morremos, né, o nosso corpo ele vai para a terra, como falou o pastor João anteriormente aqui, né, porque foi criado da terra. Então, o nosso corpo físico ele vai para a terra, não tem jeito. O nosso espírito, o que é o nosso espírito? É toda a força que te move. Aquele espírito que Deus soprou nas narinas do ser humano, o primeiro homem existente. Nós sabemos que Deus fez, né, um boneco de barro e era apenas um boneco. Mas quando Deus fez assim, ele se tornou alma vivente. Isso nós chamamos de espírito, né? Espírito do homem. É toda a força que te move. É a alma. A alma é o quê? É o seu ser. É você que decide tudo. O corpo, ele é instrumento de manifestação da alma. O espírito é toda a força que te move. Quando o espírito sai do homem, já era. Quando o corpo acaba, também já era. Então, essa trindade, ela tem que ficar junto. Não pode tirar um do outro. Mas o espírito volta para Deus, por assim dizer, como a Bíblia diz, né? Quando a gente morre é isso. E a alma, ela segue-se o juízo. Ela segue-se o juízo. Então, como você passa pela primeira morte, que todos vão passar, até os animais passam pela primeira morte, não tem jeito, né? Porque a Bíblia diz, né, que o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, né? Mas somos salvos em Cristo Jesus. Então, todos passam pela morte. E alguém pode até, quem não crê na Bíblia, né? Quem não acredita, não tem como contestar isso. Não tem ninguém que ficou para semente. Alguém vive até mais de 100 anos, mas morre. Alguém ressuscitou, mas morre. Porque foi determinação de Deus. É o salário do pecado. É o salário das nossas desobediências. Não tem jeito. É verdade. E a Bíblia diz, né, que ao homem está determinado a morrer uma só vez. Aí, Hebreus 9, 27, não precisa colocar não, filho. Ao homem está determinado a morrer, ao ser humano está determinado a morrer uma só vez. A morte física. Então não tem jeito. Todos nós vamos morrer. Todos nós um dia não estaremos mais aqui. E você pode ver na sua família. Agora, o mais importante é a gente não passar pela segunda morte. O mais importante da nossa vida é a gente não se separar de Deus na eternidade. Porque fala que a eternidade, se nós não estivermos com Deus, nós estaremos sofrendo. Se nós não estivermos com o Senhor, nós estaremos sofrendo. Nós estaremos nas mãos de Satanás. Por isso que Satanás ele tem um plano para te tirar da eternidade. Por isso é que Satanás ele tem um plano para tirar a eternidade de você. É verdade.
Satanás, ele trabalha o tempo inteiro para tirar a eternidade de nós, para nos tirar o paraíso. Desde lá dos tempos da Eva, quando Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, o Satanás, ele ficou cheio de ciúme. Ele era um ser que já existia. Ele falou, eu quero esse ser para mim. Eu quero, essa criação de Deus para mim. Mas Deus fez para ele. Só que Satanás criou uma coisa chamada pecado. E o pecado nos afasta de Deus, que é desobediência. E aí, o diabo tem trabalhado o tempo inteiro para impedir que as pessoas façam aliança com Deus através de Jesus Cristo. E tem algumas armas que o diabo, ele usa, que está nesse texto. E Jesus, ele chama a atenção. Ele fala no versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas. Tudo que Deus criou, tudo que o olho não viu, tudo que o coração não sentiu, tudo que o ouvido não ouviu, todas as coisas maravilhosas que você não viveu nessa terra, você vai viver na eternidade. E Deus preparou para você. A Bíblia faz figuras de ruas de ouro. A Bíblia faz muitas figuras da eternidade. Mas a maior figura que nós temos não é uma figura, é uma realidade. É o paraíso que foi preparado desde a fundação do mundo, é verdade. Por isso que Deus fala, quem vencer dará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Você tem que vencer quem? Quem você tem que vencer? Por que Satanás chama Satanás? A palavra quer dizer adversário. É ele que nós temos que vencer. É o inimigo que nós temos que vencer. Agora, para eu vencer o inimigo, eu preciso